Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir. Quinta-feira, quarto dia, né, dessa semana 52. Se preparem, a gente está chegando aí na reta final, né? Isso é muito bom. Conseguir, né, ser disciplinado a ponto de conseguir finalizar o ano aí com a leitura em dia. Graças a Deus por isso. Hoje nós vamos ler a carta de 1 a Pedro, né? Pedro também está escrevendo às igrejas, aos irmãos, e a gente vai ver o que Pedro tem para nós, então, nesse dia, tá bom? Então, hoje, dia 19 de dezembro, vamos seguir aqui com a nossa leitura. Então, 1 a Pedro são 5 capítulos pequenos, nós vamos ler a carta completa de Pedro, tá bom? 1 a Pedro, capítulo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Então, capítulo 1, Pedro começa a falar sobre esse chamado que Deus tem feito a nós, né? E por isso nós somos então regenerados pela palavra de Deus que é liberado.
porque foi através dela que nós, então, fomos salvos, alcançados por essa graça, né? Paulo vai nos exortar já no primeiro capítulo a essa santidade, sede santos, porque eu sou santo. Deus vai nos chamar a atenção sobre isso em toda a palavra, né? Porque se nós nascemos de Deus, então agora nós precisamos corresponder a esses atributos de Deus, que é a sua santidade. Capítulo 2. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Capítulo 2, Pedro vai falar sobre essa questão de que Cristo é essa pedra, que para alguns ela é realmente essa pedra que edifica, que une, né, a pedra angular, mas para outros se torna como pedra de tropeço. E nós precisamos então saber que nós somos essas pedras também vivas, que estamos nessa grande construção para que Deus venha habitar no nosso meio, né? Depois Pedro vai falar também aqui sobre os deveres sociais, assim como Paulo, Pedro também está falando para nós nos portarmos bem em sociedade, porque isso glorifica a Deus. Quando o cristão dá exemplos de uma vida realmente respeitável, amável, com dignidade, nós então glorificamos o nome do Senhor através da nossa vida. Capítulo 3. Do mesmo modo,
Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem com honra como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o cumprimento de uma boa consciência o compromisso, de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Pedro vai falar sobre essa questão dos deveres. Ele vai começar a falar principalmente sobre a mulher aqui com o marido, né? Sobre como as mulheres devem se portar. A sociedade do Império Romano naquele momento existia uma discrepância muito grande entre o procedimento das mulheres, né? Existiam aquelas que eram extremamente moderadas e realmente extremamente dóceis e amáveis, e existiam aquelas que eram extremamente aparecidas e cheias de arrogância e donas de si mesmas, né? Então, Pedro vai orientar a igreja para que a igreja seja moderada, as mulheres sejam realmente vistas da melhor forma possível para glorificar também a Deus. Depois ele vai falar sobre nós sofrermos os mesmos sofrimentos de Cristo. Quando nós tentamos ser justo e fazer o bem, nós vamos encontrar percalços mesmo, nós vamos encontrar pessoas que sempre estão querendo de alguma maneira trazer algum tipo de prejuízo para nós. E qual o problema que há nisso, né? Nós precisamos entender que sermos prejudicados por fazer o bem, vai haver uma justiça divina a nosso favor sempre, né? Deus sempre vai intervir na nossa vida, em nosso favor, quando nós estamos no caminho correto. E esse precisa ser o nosso pensamento. Capítulo 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado,
para que no tempo em que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Pedro vem falando, sobre essa questão de vivermos segundo o padrão do próprio Cristo, segundo o padrão da renúncia de Cristo na cruz. Se ele morreu corporalmente para que no corpo dele fosse realmente mortificado todo o nosso pecado e vivificado no Espírito para que justamente agora possa agradar a Deus, tendo uma vida no Espírito, Então nós precisamos entrar por esse mesmo caminho, mortificar a nossa carne e sermos então vivificados no nosso Espírito, que haja uma maior manifestação de Deus, do Espírito Santo no nosso espírito, ministrando a nossa vida, fazendo com que a gente mortifique essa carne, esse pecado que habita na nossa carne, desejando somente aquilo que é contrário à palavra de Deus, e que a gente possa então conseguir, através dessa graça que é derramada todos os dias na nossa vida, vencermos o pecado e vivermos segundo o padrão de Deus. Capítulo 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês,
anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho, saudem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Pedro termina, né, chamando a responsabilidade dos presbíteros. Quem são os presbíteros? São aqueles que são escolhidos pela igreja como homens que já têm uma certa maturidade espiritual, são chamados para o ensino, para a exortação, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o trabalho dos presbíteros. Então, por isso que Pedro vai dizer que ele também é um presbítero. Ele está ali pronto a ensinar, a exortar, a edificar, a dirigir, né, direcionar cada um dos cristãos que Deus colocar nas mãos dele para ensiná-los. Então, que nós possamos realmente olhar para essa palavra, buscar esse processo, né, da graça de Deus sobre nós, mortificando a nossa carne. Ele pede para nós estarmos vigilantes quanto às obras do diabo, porque o diabo é astuto mesmo para nos fazer cair, pecar, né, sair da direção do Senhor, nos cegar diante desse mundo que coloca tantas coisas diante de nós, né? E Pedro está dizendo também que a nossa fé, ela é confirmada justamente através da nossa atitude, segundo o padrão da palavra. Então, se você diz que tem fé, mas as suas atitudes não condizem, né, com essa fé que você declara, então nós precisamos rever o que é fé para nós, como nós temos vivido como filhos de Deus. É isso que Pedro vai falar para nós. Essa carta é pequenininha, mas ela tem tanta coisa boa aqui dentro, gente. Aconselho vocês a dar uma olhada um pouco mais apurada nessa carta de Pedro, que com certeza tem muita coisa boa para nós. Esses dias atrás mesmo eu preguei em cima da carta de 1 Pedro, porque Deus tem me chamado muita atenção sobre essa questão de sermos todos sacerdotes, né? E Pedro vai falar um pouco disso dentro dessa carta que ele escreve aos irmãos, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima quinta-feira para nós. Amanhã, sexta-feira, a gente começa o livro, a Carta aos Hebreus, né? Então, é um livro que não tem um autor conhecido, não se sabe ao certo quem escreveu, por não ter, né, uma direção na própria carta, igual a de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, sempre eles colocavam, né, o nome deles assim que eles começavam a carta, e aos Hebreus não tem. Então, é uma carta que, infelizmente, a gente não tem um autor com 100% de certeza. A maioria diz que é Paulo, mas não há uma comprovação disso, então a gente não pode dizer que é, porque a gente não sabe. Mas amanhã a gente começa aos Hebreus, e a gente vai, então, sexta, sábado e domingo, lendo a carta aos Hebreus. E semana que vem a gente já começa as outras cartas menores, e por fim, então, Apocalipse no final da semana também, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Amém? Deus abençoe.